preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A Rosa. Boa noite, Ana. Boa noite. Começamos este Jornal das 10 com esse debate presidencial entre André Ventura e Luís Marques Mendes. O candidato apoiado pelo PSD diz que, se vencer esta eleição, vai convocar um Conselho de Estado para falar sobre justiça e corrupção. Um anúncio feito pelo candidato no debate desta noite. Luís Marques Mendes explica as razões que o fazem apontar para essa medida. A justiça está doente e, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria, reforma da justiça e combate à corrupção, porque considero que esta é uma prioridade indispensável. É preciso acabar com os diagnósticos e ter iniciativa, e ter ação. Deixe-me agora acabar. E ter soluções. Toda a gente fala em diagnóstico, toda a gente fala num acordo para esta área ou para aquela. Eu vou dar o pontapé de saída. Ora, já André Ventura acusa o oponente de falta de independência, classifica de conversa de treta esta medida anunciada por Marques Mendes. Se Luís Marques Mendes acha que é um Conselho de Estado que vai resolver o problema da corrupção em Portugal, só mostra que vai fazer o mesmo que todos os outros. Concretizo. Absolutamente nada. Sim. Que é o que estes políticos estão habituados a fazer. Absolutamente nada. Eu tenho uma vantagem nos meus momentos. É que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, de ter dado a cara por medidas que efetivamente... Olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás, que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói. Combate à corrupção, que foi um dos temas debatidos entre os dois candidatos, André Ventura e Marques Mendes, neste debate presidencial. Amanhã é vez do frente a frente entre Jorge Pinto e Gouveia Melo. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que deve haver rapidez na justiça para que seja restabelecida a credibilidade de instituições como os bombeiros e as forças de segurança. Em causa, dois casos conhecidos hoje que envolvem estes dois setores. Um deles, a detenção de 11 bombeiros suspeitos de violar um colega. Outro, 10 militares da GNR que terão participado na exploração de imigrantes ilegais no Alentejo. O Presidente da República recusa comentar operações da Judiciária e, no entanto, reforça que a Justiça tem de ser célere para proteger a reputação das entidades. Rápida porquê? Por duas razões. Porque os crimes invocados são graves e, segundo, porque estão envolvidos efetivos ao serviço de instituições importantes, muito importantes na sociedade portuguesa. E, portanto, sendo instituições muito importantes na sociedade portuguesa, a reputação dessas instituições é fundamental. Ouvimos aqui Marcelo Rebelo de Sousa sobre os dois casos que marcam esta terça-feira. A Associação Humanitária e o Comando do Corpo de Bombeiros do Fundão já prometeu consequências disciplinares, laborais e institucional no caso dos bombeiros suspeitos de violação, eles que saíram hoje em liberdade. 8 ficam proibidos de entrarem no quartel, 3 têm de se apresentar todas as semanas às autoridades. Todos estão proibidos de contactos. Quanto aos militares da GNR, o outro caso, os suspeitos vão ser interrogados amanhã. O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública relativiza a nova estirpe da gripe que deve estar a chegar a Portugal. Mas se os portugueses tiverem os cuidados adquiridos na pandemia, por exemplo, o médico Bernardo Gomes explica que há variáveis que podem fazer com que as consequências em Portugal não sejam tão graves como se pensa, mas diz também que a Ministra da Saúde deu os alertas que tinha de dar. Foi nesse sentido que a Ministra fez esse apelo, porque efetivamente há uma probabilidade de termos uma época pior. Mas isto tem paradoxos, ou seja, na prática, se as pessoas tiverem mais cuidado com distanciamento de pessoas doentes, não contagiarem outros, eventualmente a utilização da máscara, cuidado com a ventilação das salas e ter esses espaços bem ventilados, se o clima ajudar e estiver mais quente durante o período de inverno,
tudo isto faz com que depois a previsão acabe por não se tornar verdade. E a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já tinha alertado ontem para um inverno muito duro por causa da gripe, mas disse que o SNS está a fazer o trabalho de casa. O Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública explica o porquê desta nova estirpe estar a suscitar preocupação. Não havendo memória imunitária desta estirpe e também não tendo existido uma circulação extensiva do subtipo H3N2 nos últimos anos, o que acontece é que os nossos sistemas imunitários estão menos capacitados e, portanto, o que acontece? As reações e as capacidades de resposta a uma infecção por um vírus são inferiores e, portanto, as complicações que podem surgir daí são probabilisticamente superiores. O médico de saúde pública Bernardo Gomes, entrevistado pelo jornalista Tiago Caeira, um artigo que está em destaque no site do Observador. Catarina Martins participou hoje numa manifestação pelo fim da violência contra as mulheres. A candidata à presidência diz que é preciso avançar com uma nova geração de políticas para travar este flagelo. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda considera que a aposta na educação é fundamental para combater este problema. Mas não só. É possível ter uma outra ação na educação, em toda a escolaridade e em todos os níveis de ensino. É preciso ter uma exigência social muito maior contra o discurso que acaba por prolongar as situações de violência e de ódio, e é preciso também no nosso espaço público, que é um espaço público alargado, que vai desta praça aos órgãos de comunicação social que aqui estão, mas também às redes sociais, a todo este espaço público, fazer uma condenação firme do discurso misógino e educar para a igualdade. No mesmo sentido, vão as palavras do candidato à presidência apoiado pelo LIVRE. Jorge Pinto também marcou a presença nesta marcha. Há medidas que têm de ser tomadas no que diz respeito à educação dos mais jovens, no que diz respeito à formação das forças de segurança e depois medidas ainda mais concretas, como por exemplo as ferramentas económicas que permitam às mulheres libertar-se de uma relação abusiva e violenta, como por exemplo o subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica, que é já uma realidade. É se calhar preciso divulgar mais esta ferramenta que já existe para que as mulheres que são já vítimas de violência se possam libertar da mesma. São as intervenções na Marcha pelo Fim da Violência contra as Mulheres que juntam hoje centenas de pessoas em Lisboa. O Benfica venceu o Ajax 2-0 nos Países Baixos. Foi a primeira vitória na Liga dos Campeões. A equipa encarnada entrou logo a ganhar no encontro. Golo de Samuel Dahl ao minuto 6. O segundo golo chegou ao minuto 90 por Leandro Barreiro. O jogo decorreu em Amsterdão. Em reação à partida, José Mourinho, técnico encarnado, desta vez deixou elogios à equipa do Benfica. Vamos ouvir José Mourinho. Os jogadores estão de parabéns. Jogámos com as armas que tínhamos para jogar, soubemos defender bem, soubemos ser sólidos e pronto, o gol do Barreira acaba obviamente com o jogo, mas mesmo sem o gol do Barreira, a sensação no banco era que o jogo estava controlado. O Benfica tem agora 3 pontos na competição com esta vitória frente ao Ajax. Tem ainda encontro marcado com o Nápoles, Juventus e Real Madrid nesta Liga dos Campeões. Diana, que outras notícias estão a marcar a atualidade a esta hora? Falamos da Ucrânia. Donald Trump afirma que o enviado Steve Witkoff vai visitar Putin em Moscovo e o secretário da guerra, Dan Driscoll, vai encontrar-se com os ucranianos para acabar o plano de paz para a guerra na Ucrânia. Trump saúdou o que diz ser o progresso tremendo na última semana para acabar com o conflito. Diz que espera ansiosamente para se encontrar em breve quer com Zelensky, quer com Putin, mas só quando o acordo estiver acabado ou em fase final. O Papa Leão XIV vai visitar o Líbano e a Turquia na primeira viagem fora de Itália desde que assumiu o cargo este ano, uma notícia da Reuters. A viagem, que começa na quinta-feira, vai ter lugar até ao dia 2 de dezembro, vai levar o pontífice a vários pontos culturais, onde vai apelar à unidade entre as igrejas cristãs nesta região do Médio Oriente. 1 em cada 4 jornalistas recebe ameaças online, incluindo de morte, é o que indica hoje as Nações Unidas. A organização frisa que quase 2 mil milhões de mulheres e raparigas não têm acesso à proteção legal contra o assédio digital. Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, a diretora da Divisão de Políticas da ONU Mulheres alerta que a legislação não está a acompanhar o ritmo da violência contra o sexo feminino, incluindo, lá está, no universo digital.